dúvidas com relação ao Grupo Alierge Brasil. Tá? Participe pelo YouTube, pelo Facebook, quiser ligar, 26710662. E agora nós vamos entrar no tema, né, propriamente dito, né, nós vamos falar sobre batalha espiritual. Estou aqui com o pastor Rodrigo Cavalcante e ele escolheu esse tema, é um tema bastante forte, né? Eu gosto muito desse tema. Eu aprendi muita coisa de batalha espiritual com a pastora, meu Deus, esqueci o nome da pastora agora. Meu nome? Pastora Antonieta Rosa, né? Que Deus abençoe, né? Nossa pastora Antonieta, né? Eu aprendi muita coisa de batalha espiritual com ela, né? Aleluia! 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 Cada aleluia que a mulher dava, meu Deus do céu, é forte, né? Eu já começo a perguntar, pastor Rodrigo, o que é batalha espiritual? A paz do Senhor, meus amados irmãos. Pastor Gilberto, batalha espiritual é algo existente sobre todos aqueles que nasceram em Cristo Jesus, sobre todos aqueles que abraçaram a missão de Cristo, está envolvido de alguma forma com a batalha espiritual. Batalha espiritual na Bíblia é abrangente, é algo de suma importância o cristão a não ter medo, porque nós estamos debaixo de uma autoridade, a autoridade do Senhor Jesus. Mas é importante a gente conhecer o nosso adversário, conhecer as estratégias, né? E a batalha espiritual, ela não aconteceu na esfera terrena. Primeiramente, ela aconteceu no céu, né? João, ele escreve no livro do Apocalipse, capítulo 12, que houve batalha no céu, né? Miguel com seus anjos, Miguel arcanjo, que é o arcanjo principal, juntamente com seus anjos, né, travou uma batalha contra o dragão. E o dragão e a terça parte dos anjos caídos que acreditaram na sua ideologia luciferiana, na sua soberba, né, caíram do céu, né, e se tornaram, de belos anjos, se tornaram demônios, né? E nós temos dois nomes benditos na palavra, que é Satanás e diabo. Satanás significa adversário, diabo significa acusador. Então, nossa batalha espiritual é diretamente contra eles, contra as hostes espirituais da maldade, né? Então, nós estamos aqui debaixo de uma humildade, porque aprendemos com Jesus, que Jesus, quando ele desce do céu, né, diz a Bíblia que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou sua forma divina e se fez carne. Porém, o nosso adversário, quando estava lá no céu, quis ser semelhante a Deus, né? Em Isaías capítulo 14, diz, né, que eu subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo, e me assentarei à banda do lado do norte, e serei Deus, né? E assim, meus amados irmãos, temos uma batalha espiritual travada, né? Dia a dia, hora a hora, após acordar, após dormir, estamos diante de uma batalha, porém, quem está com o Senhor está guardado. Eu quero digitar aqui em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 9, diz assim, ó: resistir firmes, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todo o mundo. Então nós percebemos aqui que Pedro está dizendo para a igreja que estava dispersa que nós devemos resistir firmes na fé, sermos firmes na palavra do Senhor, firme na oração, firme no Senhor Jesus, não ser arredado, amarrado ou enganado pelas adversidades, pelas táticas do nosso adversário, porque a batalha espiritual se cumpre em todo o mundo. Ou seja, não só a igreja que estava dispersa no tempo de Pedro estava enfrentando uma batalha existente ali, mas todos os cristãos do mundo estão nesse momento
enfrentando uma batalha. Então, batalha espiritual é a batalha da sorte maligna do mal contra a igreja do Senhor. Forte. Sobre qual autoridade a igreja vence a batalha espiritual? Pastor Gilberto, os ouvintes, a autoridade, ela não pode vir de nós, né? A autoridade, ela não pode vir dos homens. As armas do cristão, ela não pode ser gerada no mecanismo mundano. Nós temos uma fonte. Eu quero embasar aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10. Né? Paulo ele diz assim, ó, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, sem Jesus, na batalha espiritual, a gente não pode fazer nada. A gente não pode vencer, a gente não pode obter vitória, né? Porque estamos lidando com adversários espirituais. Então, a gente tem que estar no lado ou debaixo da autoridade daquele que venceu. E aquele que venceu, o nome dele é Jesus de Nazaré. Foi ele que venceu. Ele desceu aqui, se fez carne, né? Eu gosto muito do texto de Mateus, capítulo 4, no versículo 12, né? Quando Jesus ele entra ali na Galiléia dos gentios, ele entra ali pregando o reino de Deus, né? Ele diz, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Esta linguagem quer dizer que Jesus estava trazendo o governo dos céus sobre aquilo que estava aqui na terra. Existia outro governo dominado aqui na terra. Colossenses ele fala, Paulo ele fala que o Senhor Jesus nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então, quando Jesus ele entra ali para evangelizar no seu ministério público, ele está ali pregando, mas quando ele prega, ele também expulsa demônios, ele cura os enfermos. E você pode ver que quando Jesus ele leva o reino de Deus, ele traz consigo almas que foram limpas, libertas, restauradas, e ele forma ali um grupo de 70 e ele envia para pregar nas cidades circunvizinhanças. Então, meus amados irmãos, devemos estar debaixo e depender da autoridade de Jesus, porque ele triunfou sobre todo o principado e potestade. Diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Tá? Cristo triunfou sobre todo o principado e potestade na cruz do Calvário. Amém? Então, o nosso adversário, ele já está derrotado. Então, não adianta, ele não pode ir contra o nosso Deus, mas ele vai mirar suas armas contra a igreja. Então, a igreja tem que estar alerta, estar dependente da autoridade de Jesus para vencer as obras do inimigo. Saindo um pouco aqui do questionamento que está aqui, o senhor falou sobre 2 tópicos aqui, principados e potestades. O senhor pode esclarecer os ouvintes o que são principado e o que são potestade? Sim, senhor. Principados, no grego, é archai, né? Que são líderes, né? Líderes que exercem governo em regiões, né? Quando Paulo fala isso, eu ia falar isso mais à frente, mas quando Paulo fala isso, Paulo está falando que o nosso adversário é totalmente organizado, né? Totalmente organizados, eles são totalmente táticos, né? Então, principados são adversários, né? Que exercem governo não em casas, não em ruas, mas em regiões, países. Nós vemos aí uma batalha grande de Israel com o Hamas. Por detrás daquilo ali está um principado, né? Está um governo, está um espírito maligno de região, tá? E esses demônios, né, não aparecem de qualquer maneira, não se manifestam de qualquer maneira. A igreja do Senhor precisa entrar em unidade. A igreja do Senhor, para vencer um principado, precisamos entrar numa unidade de oração, esquecer a placa da igreja, a denominação, e todos se unirem para que um país venha a ser salvo, libertado, né? Glórias a Deus. E vocês percebem que em Marcos capítulo 5 existiu ali
uma legião de demônios sobre um homem que dominava aquela área ali. Mas quando Jesus chegou ali, ele teve que se prostrar e adorar, porque o maior chegou ali naquele lugar, que é o nosso Senhor, o mais valente dos valentes, o nosso Senhor Jesus. Então, principado é aquele que exerce governo sobre regiões, né? Forte isso, né? Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida, que os principados e potestade, eles estão lá nas autoridades constituídas. Sim. E sem medo algum de dizer, né, estão em Brasília, aonde fazem as leis, aonde executam a lei e aonde julgam a lei. Então, os demônios, né, os grandes demônios, né, eles estão nessas regiões, né, e nos municípios estão, nas prefeituras, né, nos estados estão, né, na sede do Poder Legislativo, na sede do Poder Judiciário, né? Então, o papel da igreja é orar, como foi falado aqui, clamar, jejuar, para que esses principados e essas potestades não venham aniquilar a igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Isso é uma promessa a qual Jesus ele falou. As portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Então, o papel da igreja, você como igreja, a igreja não é um templo, você é a igreja. Você precisa entender o seu papel. É de jejuar, é de orar, porque a Bíblia diz no texto que o nosso pastor aqui falou, né, que certas castas de demônio só saem com jejum e oração. Tá? Vamos prosseguir aqui. Tá gostoso o negócio, né? Quem é o adversário da igreja? Isso, já iniciamos aqui, né, pastor Gilberto? Sim. Damos uma pincelada aqui, principados, né, as categorias que o apóstolo Paulo fala, principados, potestades e dominadores, né? E potestades são seres que exercem também tarefas, e eles também têm autoridade de decisão. Essa potestade, ela se levanta contra a obra do Senhor, né? Nós percebemos, pastor Gilberto, pastor Nelson, né, que quando uma igreja ela está na missão de evangelismo, na missão de ganhar almas mesmo, na missão ali de oração forte, né, essas potestades se levantam. E nós percebemos, meus amados irmãos, que a atuação deles dentro da igreja, né, contra a obra do Senhor, é dividir ministérios, né, é causar rebeliões, né, é causar fofocas, desavenças, né? Então a igreja tem que estar muito apercebida na área espiritual, não olhar com os olhos carnais o que está acontecendo, mas sim resolver o problema com a palavra de Deus, né? Resolver o problema com a palavra do Senhor. Então a igreja precisa estar apercebida e vivendo uma vida de oração, resistindo todos os ataques do maligno da fé. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então resistir não é ficar apanhando, né? Não é ficar retrocedendo. Resistir é combater, jejuar, orar, trabalhar, conscientizar, orientar, né? Abraçar, trabalho de jejum, trabalho de oração e principalmente, né, vamos falar das armaduras do Espírito mais tarde, daqui a pouco, né, se revestir do Espírito Santo. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, entendeu? Para que possa vencer essas artimanhas e táticas do nosso inimigo. Graças a Deus. Vamos ouvir uma canção? Eis-me aqui. A minha querida mãezinha, ela deve ser Amanda Vanessa. Eis-me aqui. Forte, né? É desse jeito.
Então, a missionária Maria da Penha pediu essa canção para as irmãs da mesa, né, lá da Adelife. Amanhã, 7h30, tem consagração. Você, ouvinte, ouça aí essa canção, que Deus possa falar contigo. E já já nós voltamos aqui com o nosso tema Batalha Espiritual. Rodeado de glória, eis adorar 24 horas os serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, e de impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Peça pra Ele. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Levante as mãos, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa usar para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Alguém deseja? Então me toca com essas brasas. Peça pra Ele, vai! E me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas
Espírito Santo, Jesus. Conta conosco, Jesus. Envia-me. Eu estou aqui pra ti. Como dizer não para o teu chamado, se me para ser usado na glória, somente pra tua glória, somente pra tua glória. Levante suas mãos lá em cima e diga isso, vai, somente pra... Estamos de volta com o programa do Grupo Alierge Brasil. Essa canção é para todas as irmãs do Círculo de Oração, né? Ai de nós se não fossem as irmãs do Círculo de Oração. Batalha espiritual, né? As irmãs que oram, que intercedem por nós. Nós estamos no tema sobre batalha espiritual. Estamos aqui com o pastor Rodrigo Cavalcante. Nós já falamos o que é a batalha espiritual. Já falamos qual a autoridade, né, que a igreja vence a batalha espiritual. Já falamos quem é o adversário da igreja. E agora, para terminar, pastor Rodrigo, quais são as armas de guerra da igreja? Sim, senhor pastor Gilberto. Primeiramente, basando em Efésios capítulo 6, versículo de número 14, né, diz que o nosso adversário é astuto e armas ciladas, né? Essa palavra é estratagema, significa no grego estratagema, aonde o nosso inimigo tem muitas utilidades e facetas para enganar, para atacar. Por isso a gente, pela orientação do apóstolo Paulo, a gente tem que tomar as armaduras do Espírito, que significa o poder do crente, né? Para vencer essas ciladas, né? Vencer essas astúcias do inimigo. E primeira arma que nós devemos tomar, igreja, que você precisa tomar, é o cinto, né, da verdade. Né? O que significa isso? O cinto da verdade. Esse cinto é o que amarra a roupa, né, o roupão do soldado romano. E para o apóstolo Paulo está querendo dizer que nós devemos nos firmar na verdade de Cristo, para que nós não viemos cair na enganação, na mentira do nosso adversário. Né? O diabo, ele é o pai da mentira, né? Disse o nosso Senhor. Ele é também um homicida, né? Ele que provocou a morte espiritual de Adão e Eva, seduzindo ali no Jardim do Éden. Então a gente deve não cair na enganação de Satanás, mas sim cingir a nosso corpo com a verdade de Cristo, com a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? A igreja, ela tem que viver da verdade. O apóstolo Paulo fala que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Entendeu? Então a igreja, ela tem que viver revestido da verdade da palavra. Amém? Para que venha desmascarar a mentira do inimigo. Paulo, ele escreve a Timóteo, né, no capítulo 4, que nos últimos dias, né, pode ser o nosso tempo, nossos olhos já estamos vendo aí, que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé, sendo o quê? Enganado por doutrinas de quê? De demônios, né? Então nós vivemos, irmão, viver na verdade da palavra, firme na verdade da palavra. Segundo, irmãos, é a couraça da justiça. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, que aceitou Jesus como Salvador, creia nisso, que você vive pela justiça de Cristo, não mais pela sua justiça. A nossa justiça foi corrompida pelo pecado. A nossa justiça virou trapo de imundícia. Mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a justiça de Cristo nos cobre e nos justifica. Amém? Então, o acusador não tem mais poder para acusar você. Né? A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A nossa igreja cuidou de uma moça num processo de batalha espiritual e ela estava com um sentimento de
de remorso, né? Não conseguia se perdoar, né? E o inimigo foi desmascarado ali, e graças a Deus, hoje ela está liberta, porque ela encontrou verdadeiramente o sentido de que os nossos pecados foram perdoados pelo ato de Jesus morrer na cruz e ressuscitar e nos dar a salvação e nos remir dos nossos pecados. Então nós devemos nos cingir com a couraça da justiça, no peito, a nossa couraça da justiça. Toma hoje a couraça da justiça hoje sobre ti, meu irmão, minha irmã, e receba essa confirmação que você vive pelaquilo que Jesus já fez há 2000 anos atrás. Amém? E terceiro, nós devemos tomar o escudo da fé, né, para que apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O escudo da fé romano, o escudo do romano, ele era revestido com uma capa. E essa capa de couro era jogado água. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que quando o couro, o escudo do soldado era revestido, era banhado com água, e era lançado ali os dardos inflamados era apagado. Esses dardos inflamados do inimigo, muitas das vezes é lançado na mente, né? E nós devemos tomar cuidado com a nossa mente, porque a nossa mente é uma mente que é um campo de batalha aqui, irmãos, né? Se um dia nós perdemos o domínio na nossa mente, todo o nosso corpo será dominado, né? Então devemos apagar todos os dardos inflamados do inimigo através do escudo, que é a nossa fé, manifestar a nossa fé. E o quarto, irmãos, é a espada, que é a palavra de Deus, né? Devemos exercer a autoridade da palavra, cremos na palavra. Lembra que Jesus venceu o inimigo na tentação pela palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, amém? Ela produz vida e ela é eficaz para produzir resultados e principalmente destronar as estruturas do inimigo. Em 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas espirituais em Deus para destruir o quê? Fortalezas. Amém? Então, através da palavra de Deus, os corações que estão sendo dominados, as almas que estão sendo cativas pelo inimigo, serão libertos, serão transformados. Eu quero dizer aqui para vocês que libertação não é quando nós expulsamos os demônios das pessoas, não. Libertação é quando nós guiamos a pessoa pela vereda da palavra do Senhor. É a palavra que transforma. Amém? É a palavra que liberta. Então a palavra é a espada do crente. Amém? Se o crente ir sem palavra para a batalha espiritual, eu digo a você já perdeu. Por isso eu digo a vocês, irmãs, círculo de oração, missionárias, estejam acobertando, gerando uma cobertura de oração sobre os pastores, sobre os líderes, sobre aqueles que estão na missão, né, de evangelismo. Estejam, aleluia, firmes na palavra do Senhor. E terceiro, e o quinto, é o capacete da salvação, né? Que você precisa ter a confirmação e a certeza que você é salvo em Cristo Jesus. Para nós não perdermos tempo, e o sapato do evangelho, da propagação do evangelho, né? A igreja precisa ser uma igreja missionária, evangelizar, amar, ir até o pecador, falar de Jesus, falar que Jesus perdoa, falar que Jesus liberta, falar que Jesus salva. A igreja precisa ser uma igreja missionária, propagar o evangelho de Cristo. E para nós encerrarmos, todas essas armas, elas só poderão ser mantidas, conservadas na vida do crente, se o crente ter uma vida de oração, né? Uma vida de oração. Para você ter poder do Espírito, você precisa ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo fala, orando sempre com orações e súplicas. As orações pode ser pessoal, o apóstolo Paulo está falando uma oração pessoal, ou uma oração em grupo, ali da igreja. Mas súplica, irmãos, também nos fala sobre pedir, né? Devemos pedir a cada dia a graça de Deus, pedir o poder de Deus, pedir a misericórdia de Deus em nossas vidas, a cobertura, o guardar do Senhor. Amém?
Então, nesta batalha espiritual, você tem a autoridade de Jesus ao seu favor e você tem, graças a Deus, o auxílio dos anjos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14, né, que os anjos são ministradores de Deus, que hão de auxiliar aqueles que hão de herdar a salvação. Amém? Então, nesta batalha você não está sozinho, mas viva em obediência ao Senhor, em nome de Jesus, e você será mais que vencedor, e você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Que Glória riqueza, né, irmãos? Que riqueza nesta manhã, que você possa sair dessa programação sabendo o que é batalha espiritual, como vencer, né, as suas batalhas espirituais. Como foi dito aqui, nós vivemos em batalha espiritual diariamente e nós precisamos vencê-la, né, um dia após o outro. Estamos com a participação também da irmã Paula Bayer. A paz, que Deus abençoe grandemente. Deus abençoe a irmã Paula, todos os irmãos que participaram aqui pelo chat. A irmã Naí Santana ligou para nós, está gostando do programa. Que Deus abençoe a irmã Naí Santana. Ela deixou o versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 ao 13, né? Você medita aí, Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, do 13